Olá, pessoal! Prontos para mais um vídeo? Olha só, temos aqui dois números complexos. O número complexo z, que é 2 mais 3i, e o número complexo w, que é igual a menos 5 menos i. E o que eu vou fazer neste vídeo é colocar esses números no plano complexo e tentar descobrir qual que é a distância entre eles no plano complexo. E depois vamos ver se existe ou qual é o número que está exatamente na metade dessa distância. Um outro meio de interpretar isso é qual será o ponto médio desses dois números complexos. Então, de sugestão para você, pausa o vídeo um pouquinho e tenta resolver esse problema antes de ver como que eu vou fazer, antes de ver a minha solução. Como eu disse que eu vou fazer tudo isso no plano complexo, vamos começar desenhando ele, então. Primeiro aqui o eixo dos imaginários. Aqui é o eixo dos imaginários. E agora aqui perpendicularmente o eixo dos reais. Eixo da parte real. Vamos graduar aqui nosso eixo para caber esse cara. Aqui no eixo real, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5 para a direita. 1, 2, 3, 4, 5 para a esquerda. Aqui na parte imaginária, vamos colocar mais 1, 2, 3, 4, tá bom? 1, 2, 3, 4 aqui para baixo também. Vamos representar esses números no plano complexo. Temos aqui o z, que é 2 mais 3 vezes o i. Então, na parte real, aqui temos um 2. E na parte imaginária, como é 3 vezes o i, eu subo 3 aqui na parte imaginária. O número z fica, então, mais ou menos aqui. Aqui é o meu número z. E para colocar o w, que é menos 5 menos i, eu vou 5 para a esquerda no eixo dos reais. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui é o menos 5. E como é menos 1i, então, menos 1i aqui. Portanto, aqui está o nosso ponto w. A primeira coisa que eu propus para vocês foi que a gente descobrisse a distância desses dois pontos. E para descobrir essa distância, é basicamente medir o tamanho desse segmento aqui. Então, vamos medir o tamanho do segmento, que é basicamente usar o Teorema de Pitágoras. Você pode falar que a gente pode usar aquela formulinha que a gente vê em geometria analítica de distância entre dois pontos, mas aquela fórmula é nada mais, nada menos que o Teorema de Pitágoras aplicado. Quer ver? Vamos pensar um pouquinho sobre o assunto. A primeira coisa que eu vou analisar aqui é quanto foi percorrido no eixo real. Do w até o z, a gente vem aqui do menos 5 até o 2. A gente percorre essa distância aqui, do w até o z. E essa distância é de 7 unidades, não é verdade? Daqui até aqui foram 5 unidades, e para chegar até aqui, mais 2, então 7 unidades, certo? Então, esse segmento roxinho aqui tem 7 unidades. Podemos pensar também da seguinte maneira: 2 menos o menos 5 é igual a 7, não é verdade? Então, esse tamanho aqui é 7. E quanto será a distância percorrida aqui no eixo imaginário? Eu vou do menos 1 até o 3. Olha, então, aqui é uma unidade com mais 3, 4. No eixo imaginário, esse tamanhozinho vai ser o quanto eu percorro e tem 4 unidades. Pensando daquela mesma forma, eu posso fazer 3 menos menos 1 é igual a 4. Olha só, pessoal, temos aqui, então, nosso triângulo retângulo. E como é um triângulo retângulo, basta eu usar o Teorema de Pitágoras. Como eu quero descobrir esse comprimento, eu quero descobrir a hipotenusa. Chamamos de x. Por Pitágoras, então, x elevado ao quadrado é igual a 7 ao quadrado somado com 4 ao quadrado. Não é verdade? Ou então, podemos dizer que a minha hipotenusa, o meu x, é igual a raiz quadrada do quê? Desse 7 elevado ao quadrado, que é 49, somado com 4 ao quadrado, que é igual a 16. Então, nossa distância aqui, nosso x, vai ser a raiz quadrada de 65. Opa, encontramos. A distância entre w e z é igual à raiz quadrada de 65. Bom, vamos ver se dá para a gente fatorar para simplificar essa raiz. 65, se eu fatorar, dá 13 vezes 5, então não me ajuda muito. Vamos deixar dessa maneira. Então, nosso x é igual à raiz quadrada de 65, que é um número um pouquinho maior que 8. Agora, vamos para a próxima pergunta. Qual será o número complexo que está
na metade dessa distância, que está exatamente na metade da distância entre w e z. Ou seja, qual é o ponto médio de w e z? Para achar esse cara que eu vou chamar de ponto médio não é tão difícil. É só pegar a metade do caminho aqui no eixo real e a metade do caminho aqui no eixo imaginário. Vamos chamar esse ponto de m. E a parte real do nosso m vai ser a média dessas partes reais, né? E o que é fazer a média? É somar e dividir por 2. Então, isso aqui vai dar 2 somado com o menos 5, e isso eu divido por 2, mais a média na parte imaginária, que vai ser igual a 3 somado com o menos 1, e isso eu vou dividir por 2. Claro que a parte imaginária é multiplicada por i. Resolvendo aqui as continhas, 2 somado com menos 5 dá menos 3, dividido por 2 é menos 3 meios. 3 somado com menos 1 dá 2, então isso aqui vai ficar 2 dividido por 2 é 1. Portanto, mais uma vez o i, ou seja, mais i. Menos 3 meios mais i é o nosso ponto médio. E se a gente colocá-lo aqui no nosso plano complexo, você vai ver que faz muito sentido. Quer ver? Menos 3 meios é mais ou menos aqui, e 1 na parte imaginária é aqui. Quando eu junto essas coordenadas, dá esse pontinho. É claro que meu desenho não é tão perfeito assim, mas dá para perceber que esse ponto M aqui é justamente o ponto médio de w e z. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo!